Bom dia. Bom dia aos que estão conosco em grupo para a reunião do Gênese no Lar. Hoje, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, faremos reflexões sobre a missão dos espíritas. Por isso, o nosso tema, que será desenvolvido, tem por nome Novas Rotas. Mensagem que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi trazida e publicada por Allan Kardec, ditada pelo Espírito Erasto, ocorrida esta mensagem na cidade de Paris, no ano de 1863. Vamos fazer a leitura e algumas considerações, sempre contando com as boas vibrações do grupo, o amparo dos amigos espirituais e daqueles que tutelam este trabalho, que vem de encontro às nossas necessidades emocionais, em especial as necessidades que temos de aprendizado e, de uma forma um tanto quanto esclarecedora, nos oferece as ferramentas para que sigamos com fé, raciocinada, coragem e amor. Não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas, deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis não criticar vossos hábitos, entendo aqui como sacrificar os vossos trabalhos, as vossas futilidades, sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Ok, vamos parar neste parágrafo, neste conjunto de informações para as reflexões, porque a lição é um tanto quanto longa. Iniciaremos já buscando a compreensão da tempestade que se encontra ao nosso redor. E qual tempestade seria essa? Aonde reduzirá a nada, em assolando o velho mundo e o novo também, porque todos estão no contexto, reduzindo a nada a soma das iniquidades terrenas. O que é iniquidade, senão a produção por nós próprios das mazelas, tanto aquelas que assolam toda a humanidade em função daquilo a que estamos nos dedicando através de pensamentos, muitos deles malévolos, dificultosos, gerando no próprio planeta uma condição vibracional negativa.
nos diz a mensagem que devemos, em tudo, bendizer o Senhor. Em especial, nos indica que temos que ter fé na bondade divina, na soberana justiça. E ainda dá aos espíritas o título de novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. No entanto, ele ainda nos conclama a nos posicionarmos diante da vida como espíritas sinceros. Diante disso, faremos uma consideração a respeito desta situação de espírita sincero. Bom, quando alguém se propõe a realizar um trabalho, seja naquilo que denominamos hoje como primeiro emprego, torna-se aprendiz. E o aprendiz é submetido a uma série de ensinamentos e de provas para que seja aquilatado o que ele absorveu e o que ele coloca em prática. Aqui nós identificamos a assertiva orientação do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. A partir do momento em que nos propomos ou temos como propósito de vida estudar doutrina espírita, fazer constantemente o exercício do vivenciar o Evangelho, e nos recomenda Emmanuel, André Luiz, Leon Denis e tantos outros, de que o Evangelho temos que realizá-lo em nós, para nós e para com os outros diariamente. E quando for necessário, utilizar palavras. Então, precedendo as palavras, temos que nos debruçar em trabalhar a conduta, o pensamento, as atitudes, ou seja, a condução apropriada de nossas vidas na observância da lei. E lembremos que, de uma forma um tanto quanto intranquila, temos criado, dentro do movimento espírita, leis. Lei de causa e efeito, inexistente. Essa lei foi inculcada dentro do espiritismo como algo assombroso. É um princípio anterior a Hermes Trismegisto, do qual ele adotou nas suas considerações. Princípio de causa e efeito. Quando dizemos lei de causa e efeito, soa-nos a seguinte proposta: ora, é uma lei, não discuta a lei, cumpra-a. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona porque ficamos presos a algo que dizemos não ter no Espiritismo e temos, que é o determinismo relativo, em função essa relatividade dos bônus que colhemos com a boa semeadura e dos ônus a que nos obrigamos a vivenciar em função das responsabilidades. Mas, para que compreendamos melhor a colocação de Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras, vem nos amparar espíritos superiores, como Pedro, quando disse o amor cobre uma multidão de pecados, e como Leon Denis nos orienta no sentido de que existe N maneiras, ou seja, inúmeras maneiras
formas de retrabalharmos aquilo que foi mal trabalhado, realizar aquilo que não foi realizado e reparar aquilo que necessita ser reparado. Erasto nos conclama a pregarmos o novo dogma da reencarnação. Outra ilusão criada dentro do Espiritismo. Espiritismo não tem dogma. Concordo, não tem mesmo. Aquele dogma da igreja, aquele dogma mítico e místico, criado não somente na figura do Mestre Jesus, mas em todas as situações que nos conduzem a um erro de entender que estamos constantemente sendo punidos pela lei. E como entender a lei, que aliás é outra consideração que fazemos, não são leis? Sim, Kardec fatiou leis morais para que viéssemos a entender ponto a ponto, ou seja, pontualmente a lei, porque foi dita por Jesus: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir-se. Portanto, foquemos na lei de amor. E focando a lei de amor, nos conduzindo diante da vida, vigiando a conduta, o pensamento, as diretrizes, orando para que as boas realizações sejam por nós produzidas, orando quando realizadas e orando quando ainda nos percebemos quedados em erro. Nos conclama ainda Erasto: ide e pregai. Aí temos inúmeros companheiros no movimento que diz assim: Espiritismo não enfia a mensagem goela abaixo, não faz proselitismo. Ora, perguntamos, como não fazer proselitismo? Como não divulgar a doutrina se a recomendação de Erasto e de tantos outros bons espíritos é o ide e pregai? Aliás, dito por Jesus aos seus apóstolos, aos 12 apóstolos, aos 70 apóstolos que depois tomamos conhecimento, e aqueles 500 que foram conduzidos a divulgar a mensagem cristã. Façamos sim proselitismo, mas façamos com o bom prosélito, com aquele que quer ouvir, que tem interesse na mensagem. Esses precisam tomar conta do conhecimento. Retomando a linha de pensamento do aprendiz, como que o aprendiz torna-se, ao passar do tempo, efetivado na sua tarefa, na sua missão e no seu trabalho? Pelo exercício prático da teoria adquirida nos ensinamentos que lhe foram passados. E o que nos pede, então, enquanto aprendizes da doutrina espírita, para que possamos vir a realizar o trabalho? Vamos analisar um pouquinho as coisas para compreendermos melhor o que é necessário a nos dedicarmos neste momento? Talvez seja a tão propalada reforma íntima? Não talvez, com certeza. Mas nos lembremos de que toda reforma traz incômodos, traz dificuldades, traz situações ao qual, na maioria delas, nós nem nos preparamos para encetar em nossas vidas novas rotas.
E aí, dentro desse contexto, diante dessa tempestade que assola o velho mundo, e em contrapartida assola também as velhas diretrizes do velho homem, perguntaríamos: temos grande quantidade de bens armazenados para muitos anos? Já temos, pelo menos, a teoria para colocar em prática? Ou estaríamos naquela condição de uma passagem do Evangelho, ao qual o rico descansa, come, bebe e alegra-se, porque todos os seus armazéns estão lotados? E vem aquela situação onde é colocado para ele, e que não gostaríamos de nos colocar nesta condição, aonde é dito a ele, o rico insensato. E é assim que é tratado, insensato. Por que está descansando, bebendo, alegrando-se? Esta mesma noite sua vida lhe será exigida. E aqui não nos reportamos tão somente à vida física, mas à vida verdadeira, à vida do Espírito. Teremos que, em determinado momento, prestar contas. Mas não é prestar contas a Deus, a Jesus, ou a qualquer outro ser superior. A coisa vai mais além, é prestar contas a nós mesmos, porque nos cutuca constantemente o aguilhão da consciência. Portanto, quando o convite de Erasto se nos oferece com ide pregai, é para que não ficamos na avareza do conhecimento. Porque, assim como o rico insensato se colocou no descanso, guardando para si as riquezas, e não sendo rico diante de Deus, seremos cobrados. Seremos convidados a explanações não muito confortáveis. Mas por que trabalharmos a reforma íntima? Para promovermos em nós a transformação moral. De que forma trabalhar? Esforçando-nos constantemente para eliminarmos em nós, parcialmente no início, as imperfeições. E por que devemos fazer isso? Pergunta 133 de O Livro dos Espíritos. Nos diz assim: quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Sofre mais quem mais tem imperfeição, menos tormento para quem as eliminam. E não precisamos eliminar a todas. Priorizemos uma, duas, a fim de que façamos o trabalho de eliminar essas que nós já identificamos. E temos tanto a identificar, não é? Preocupa-nos aquela situação filosófica de que, se não algo fizermos em nosso favor, se não trabalharmos na busca e no exercício da perfeição, retornaremos ao plano espiritual sem encetar a nova rota, sem atender os conclamos, os convites de Erasto, e retornaremos à pátria espiritual, à verdadeira vida, como assim denominamos, cheios de nada e vazios de tudo. A orientação mais segura que consta no Evangelho, exarada essa mensagem por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, é o caminho a seguir
é o caminho a trabalhar novas rotas. Mas, por que essa necessidade de realizarmos algo? Porque temos a certeza real de que todos os nossos atos, pensamentos, eles produzem, plasmam vibrações boas ou ruins e vão afetar a nossa trajetória e vão voltar para nós mesmos. Porque dentro do princípio de causa e efeito, há também o princípio do retorno. Plantarás maçã, colherás maçã. Em se plantando abacaxi, a colheita, claramente para nós, é de abacaxi. Então, mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que produzirmos através dos atos, dos pensamentos, da palavra, vão, se forem maus, nos oprimir. Mas isso é bom, porque esta opressão causada pelo que causamos vai nos fazer enxergar a real necessidade da transformação, da reforma, do reformar-se. Mas o que é reformar? É restabelecer aquilo que estava destruído, arruinado. É, enfim, ressignificar o caminho. É, enfim, ressignificando o caminho, traçar novas rotas. Todas as virtudes e todos os vícios, sabemos já, através de mensagem de Hahnemann, em um Evangelho, capítulo 9, quando trata de bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, de que todos os vícios e todas as virtudes, sendo inerentes ao espírito, nos mostra quais são os méritos e qual é a responsabilidade de cada um que transforma-se na composição da sociedade, naquilo que é necessário ao coletivo. O homem deformado não pode tornar-se direito, e o Espiritismo nisso não pode atuar. Não é somente dizer Senhor, Senhor, que entrarás no reino do céu. Não é somente dizer sou espírita, de que estará desculpado pelos erros cometidos. Não. A quem muito foi dado, muito será cobrado, exigido, pedido. Com isso, nos orienta a nossa boa doutrina que o homem, o ser imortal, pode modificar aquilo que traz dentro de si e assim promovendo a modificação, a transformação, a elevação do espírito. E para isso basta a vontade, mas a vontade firme. Não é aquela vontade titubeante. Não é aquela vontade que nós dizemos que sentimos quando falamos em fé. Ora, meus amigos, é só nos bater à porta uma doença, uma dificuldade, algo que nos desagrade, para onde vai a nossa fé? E aí, para relaxar um pouco, lembremos que fé é um problema seríssimo. Sabe por quê? Porque uns fé de mais e outros fé de menos. Fazendo um trocadilho, dá para entender qual é a mensagem.
E nesta ideia falsíssima de que, se acreditarmos, não é possível reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz. São tantas orientações, não é mesmo? São tantas mensagens para a reflexão, reforma íntima, comprazer-se nos defeitos, nos maus pensamentos, sair da zona de conforto, realizar algo de bom. Como diz um companheiro nosso, seja diferente e faça a diferença. Para tanto, passe a exigir de si mesmo e utilize-se de muita perseverança para extirpar de si o vício. E a necessidade da reforma íntima é traduzida dentro de um contexto que encontramos na pergunta 14 de O Livro dos Espíritos, aonde os bons espíritos recomendam a Kardec, e serve para nós essa recomendação: estudai as vossas próprias imperfeições e tenha por intuito a finalidade de vos libertardes delas. E por que mantemo-nos nessa situação? Mostrando-nos simultaneamente egoístas e orgulhosos. Porque isso é consequência daquilo que somos, orgulhosos, egoístas. E em meio ao orgulho, ao egoísmo, permeia, navega todas as imperfeições nossas e daqueles que estão ao nosso entorno. Trabalhe, portanto, para que se embrenhe de maneira calorosa na missão dos espíritas, enquanto se diz espírita, dentro da renovação de valores, renovação necessária. E com isso, seguiremos no caminho de restabelecer o que está arruinado. Ressignificar nosso próprio caminho, exemplificando a maneira de ressignificação do caminho daqueles que conosco estão caminhando. Devemos, para tanto, internalizar o bem, com isso substituindo o mal. Mas toda reforma, nas linhas da boa intenção, mesmo sendo respeitável, tem que ser sincera, perseverante, porque somente assim promoveremos a renovação interior, o que é fundamental. Mensagem de nosso querido Emmanuel no livro Opinião Espírita. Já nos traz Carlos Toledo Rizzini a seguinte orientação: sem a observância dessa necessidade de renovar-se intimamente durante o curso da existência terrena, os caminhos da evolução espiritual tornam-se e tornar-se-ão complicados e difíceis de percorrer, porque nós ainda, nem mesmo para nós, algo explicamos, mas com facilidade complicamos. Amar a si mesmo, amar ao próximo, nos adverte o Espiritismo, que todas as modificações por fora, ainda que sendo as mais dignas, são reformas pela metade. São reformas que permanecerão incompletas sem as necessárias reformas do homem, que poderá, em se reformando, manejar novos
importantes, reais valores, valores nobres, valores que nos levarão a novas rotas. Mas temos as pedras do caminho, temos as fraquezas, temos as tentações. Cuidemos de identificá-las, priorizar aquilo que realmente é necessário profundamente ser modificado, para que possamos realizar a missão que está a nós incumbida pelo simples fato de sermos, ou de querermos, ou de tentarmos espíritas. Ora, por que estamos trazendo essas reflexões? Porque ao nos debruçarmos sobre o novo dogma da reencarnação, dogma no sentido de verdade revelada ao passar de todo o tempo da história deste planeta que habitamos, nos oferecendo como foco principal a reencarnação, o progresso. Porque de uma ou de outra forma, o espírito, não podendo estacionar em determinada posição sem graves danos, será guindado, será levado de roldão pelo progresso. E ser levado de roldão significa dor, sofrimento. E assim, em nos direcionando para a finalização das reflexões desta manhã, vamos escutar, internalizar algumas palavras ditas por Leon Denis. E nos diz o querido amigo: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós. É o livro das metamorfoses do ser. Este livro vos dirá o que fostes e o que sereis. Doutrina espírita fala disso. Localize em si mesmo quais são suas tendências, que saberás o que foi no passado. Este livro, ao ser lido, aberto, folheado, vai nos ensinar o maior dos mistérios. A criação constante do eu, a construção do espírito imortal por esforço próprio, mas dentro de um esforço constante, mostrando-nos assim que na ação soberana, que no pensamento silencioso faz o espírito imortal germinar em si mesmo a obra, e segundo suas próprias aptidões, vosso próprio gênero de talento, vai fazê-lo pintar muitas telas das mais encantadoras, esculpir as mais belas ideias e formas, compor as mais encantadoras sinfonias, harmoniosas para si, para com os outros, o próximo e para com Deus. Escreva, portanto, pela sua transformação, pelos esforços a que se dedica, as mais brilhantes páginas de tua vida, realizando com isso os mais belos poemas. Despertai do vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma, de ti mesmo, mas aprendei a utilizar tudo isso. Afinal, todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam: espíritas, levantai-vos e marchai, apressai-vos,
porque esta é a palavra de ordem ao momento. Apressai-vos para a conquista de vossos e de todos gloriosos destinos. Destinação dada pelo Pai, de que todos chegaremos a vivenciar de forma plena a felicidade. Mas isso é um grande desafio. Isso nos pede trabalho. Isso nos pede trabalhar com as ferramentas da virtude, as ferramentas do amor, da tolerância, da compreensão, da resignação, mas em especial aquilo que realmente nos toca, a ferramenta da aceitação. Aceitação a si mesmo e aceitação em relação aos outros. Cada um é o que é. A grande pergunta: o que eu sou? O que nós somos de verdade? O que nos cabe? O que nos toca? Nos pede, assim, o Evangelho desta manhã, que saibamos que todos temos uma missão. Seja pequena ou seja grande, não importa, é missão. E a missão daquele que vivencia o aprendizado da boa doutrina espírita, é colocar em prática aquilo que ela oferece. E o que ela pede? O que ela nos exige? Ser cristão. Porque ser cristão é tornar-se um bom espírita. Mas para ser um bom espírita, devemos ser um bom cristão. E o bom cristão é aquele em que, se considerando seguidor de Jesus, tornar-se-á discípulo, obtendo maiores aprendizados. E com certeza desembocará no futuro na condição de apóstolo, que é aquele que vivencia, que realiza a moral cristã, os ensinamentos do Mestre, e assim coloca em si mesmo, no seu dia a dia, a vivência do Evangelho. E sabedor de que, se necessário, utilizará a palavra, poderá passar, repassar todas essas mensagens através da palavra para aqueles que se relacionam com ele. Mas anterior à palavra é necessário vigiar o pensamento, a conduta, para que possamos orar de coração puro. Um bom dia a todos. Beijo em cada generoso coração aqui conosco. E como me despeço, abreijos. Muita paz, muito amor.